Bom, olá a todos, boa tarde. Eu me chamo Gabriel Landi e eu vou dar esse curso aqui no curso de inverno do IFUSP. O assunto do curso que eu me propus a falar é, é o que a gente chama de metrologia quântica. Metrologia quântica. Em sistemas medidos continuamente. Em sistemas medidos continuamente. Então, isso aqui é um assunto legal, porque a metrologia quântica é uma aplicação muito importante que está surgindo na mecânica quântica, com essa nova revolução, né, quântica que a gente está vivenciando. A gente acredita que metrologia vai ser uma das principais aplicações de curto prazo que a gente vai ver desses novos sistemas quânticos coerentes. E sistemas com medidas contínuas são uma classe importante de sistemas desse tipo. Tá? Então, nesse curso, eu vou supor que vocês sabem mecânica quântica no nível de graduação, tá? E a gente vai introduzir uma série de novas ferramentas para como discutir esse tipo de problema. Então, em resumo, a ideia é bastante simples. Suponha que eu tenho um sistema quântico e tem algum parâmetro que eu não conheço, tem alguma coisa ali que eu não sei o que é. Então, eu tenho um parâmetro que eu vou chamar de θ, parâmetro θ, que queremos medir. Então, isso aqui pode ser qualquer coisa. Por exemplo, você pode ser a massa de uma partícula, um campo magnético, qualquer parâmetro que você tem ali que você assume que você não sabe, né? E você, portanto, quer fazer uma medida desse parâmetro. Esse é o problema básico de metrologia, né? O que é especial do quântico? O especial do quântico, bom, tem algumas coisas especiais, né? Mas o principal é a noção do papel da medida, né? Porque a gente sabe que nos sistemas quânticos as medidas são invasivas. Então, em sistemas quânticos, as medidas são invasivas, né? Tem aquela história do colapso da função de onda, etc. E, portanto, como o ato de medida afeta o sistema, isso tem que ser levado em conta numa descrição de metrologia. Então, eu vou considerar aqui um caso particular que eu gosto, que é esse caso de sistemas medidos continuamente. Esse aqui é só uma classe, né, possível de sistemas quânticos no qual a gente pode fazer metrologia. Mas o que eu gosto disso daqui é porque a ideia é que você tem um sistema que está sempre medindo ele. Por exemplo, a cada intervalo de tempo você tá realizando uma medida. E aí, consequentemente, você está sempre ganhando dados, né? Ou seja, você tem vários, resultados experimentais que você está constantemente adquirindo. Então, você está sempre ganhando informação e, portanto, você pode fazer estimativas que vão ficando cada vez melhores, né? É um pouco que nem assim, aquela coisa de laboratório mesmo, que a gente deixa o detetor ligado e ele fica observando cliques. Aí, quanto mais cliques a gente tem, mais estatística a gente tem, melhor a nossa precisão. Então, é por isso que eu gosto bastante desse tipo de cenário. Então, para começar, a gente vai estudar um modelo mínimo, tá? Que seria, digamos assim, o modelo mais simples que, pelo menos, eu consegui imaginar que poderia descrever esse tipo de cenário, tá? Então, a gente vai considerar como modelo mínimo. Então, a gente vai conseguir fazer várias contas analiticamente, etc. E conseguir também fazer algumas simulações que vão ajudar a gente assim, ter uma ideia mais ou menos de como é que funciona a coisa toda. Então, eu vou considerar um sistema que eu vou supor que ele é um sistema de 2 níveis, tá? Que é o que a gente chama de um qubit. Sistema de 2 níveis. Que eu vou chamar aqui de qubit, mas também, talvez vocês conheçam lá do curso de quântica como um spin 1/2, né? É a mesma coisa. Tá? É um sistema que ele tem 2 níveis de energia. Eu vou chamar esse nível aqui de 0, eu vou chamar esse nível de 1. Então, a gente às vezes fala que isso aqui é a base computacional, isso é só um termo para dizer a base, que é a base usual de estados desse sistema. E eu vou supor que ele evolui de acordo com o Hamiltoniano, que eu vou escrever da seguinte forma: tem uma frequência aqui, ω sobre 2 sigma z, menos um θ sobre 2 sigma x, onde sigma z e sigma x são as matrizes de Pauli.
E então, esse parâmetro θ é exatamente quem eu quero determinar. É exatamente o parâmetro que eu não sei. Tá? Então, esse sistema ele vai evoluir de acordo com a equação de Schrödinger. Tá? E, então, seria I del T psi igual a H psi. Eu vou, por simplicidade aqui, colocar H cortado igual a 1, tá? Então, assim, vamos simplificar nossa vida e colocar H cortado igual a 1. Então, a gente sabe que a evolução no tempo, né, que a gente vê lá em mecânica quântica, é que esse psi no tempo t vai ser igual a uma certa matriz unitária U vezes o psi no tempo zero, onde esse U ele é exponencial do tempo t vezes o hamiltoniano é um operador unitário. Unitário. Tá? Então, o sistema, a gente começa ele em algum estado inicial arbitrário e a gente deixa ele evoluir o tempo que a gente quiser. Aí, para ser concreto, agora a gente vai considerar o seguinte protocolo. Então, a gente vai considerar aqui, ó, protocolo. Então, primeiro a gente permite que o sistema evolua de acordo com a equação de Schrödinger por um certo tempo tal. Então, a gente deixa o sistema evoluir. Sistema evoluir por um tempo tal. Começando de um estado arbitrário. Então, o estado do meu sistema vai mudar de um psi0 para um certo psi tal, que é U psi0. U de tal, né? Onde U de... eu não vou, na verdade, assim, só para não poluir muita notação, eu vou chamar esse cara só de U, e esse daqui, então, eu vou ser um pouco mais cuidadoso, chamar esse daqui de um U de T, tá? Vou colocar um T aqui, mas como a gente vai gerar ou supor evoluções por um certo tempo tal, eu não vou poluir a notação aqui, vou deixar U só para E a menos I tal H. Né? Aí agora, passado um tempo tal, agora a gente mede o sistema, né? Medimos o sistema. Eu posso medir o sistema em qualquer base, né? Mas a gente vai supor que a gente está medindo nessa base computacional aqui, 0 e 1, tá? Então, a gente mede o sistema na base 0 e 1. Então, o que a gente lembra lá de mecânica quântica é que a gente vai obter o resultado, né, a probabilidade de obter o resultado 1 dado psi0 é 1 psi0 módulo disso ao quadrado. E a probabilidade de obter o resultado 0 psi0 vai ser 0 psi0 ao quadrado. Então, essa notação aqui, eu vou tentar usar ela bastante ao longo dessa aula. Essa barra aqui, sempre leia ela como dado que. Então, é um condicional lá de estatística, né? Então, isso aqui é a probabilidade que eu meço... Opa, desculpa. Escrevi tudo errado aqui, perdão. U psi0. Agora sim. Então, eu só quero colocar esse psi0 aqui para deixar claro que isso aqui é a probabilidade de eu obter o estado do sistema como sendo up, né, no estado 1, dado que ele estava inicialmente em psi0. Então, é só para dizer que eu medi, mas ele começou em psi0. Tá? Então, isso aqui vai dar um número, né? Ou seja, a medida ela é um processo aleatório, então o resultado é um número, vai ser um número que eu vou chamar de K1, que é igual a 0 ou 1. Então, eu vou obter um bit de informação. Eu fiz a medida e aí eu obtenho um clique, ou 0 ou 1. Tá? E a probabilidade então, de K1 dado psi de 0 vai ser K1 U psi de 0 ao quadrado. E aí, o que eu vou enfatizar agora é que isso daqui depende do parâmetro que eu quero estimar. Então, aquele parâmetro que eu não sei, θ, ele aparece nessa probabilidade aqui, né? Porque, no fundo, ele está codificado em U. Então, U depende de H e H depende de θ. Então, na verdade, aqui a gente tem um θ, né? Então, codificado aqui também tem um θ. Tá? Então, essa probabilidade de eu obter um certo resultado, dado que ele está em psi0, e isso aqui me codifica uma dependência nesse parâmetro θ. E vai ser através disso que a gente vai tentar estimar qual que é o valor de θ.
E o que é mais importante é o seguinte, como a gente vê lá em mecânica quântica, se o sistema é encontrado em K1, se encontramos o sistema, se encontramos o resultado K1, né? Então, o sistema ele vai colapsar, o sistema colapsa para K1. Então, por exemplo, se a gente mediu e obteve 1, então depois do resultado, o sistema vai estar agora no estado 1. Tá? E aí agora a gente repete o procedimento. Então, agora a gente repetimos o protocolo. Então, a gente evolui por mais um tempo tal, né? Ou seja, depois da medida, o sistema vai começar a evoluir de novo, etc. E depois de um tempo tal, a gente mede e agora a gente vai obter na próxima medida um resultado K2. Resultado K2 com probabilidade P de K2 dado K1 igual a K2 U K1 ao quadrado. Então, vocês veem, como o sistema colapsou para K1, a partir, né, entre o instante tal e 2 tal, a evolução vai começar com o K1. Então, eu aplico o meu operador de evolução no estado K1 e depois meço e obtenho o K2. Você vê que eu apaguei completamente a informação sobre o estado inicial. Não tem mais psi0 na jogada. A medida, esse tipo de medida, né, que é o que a gente chama de uma medida projetiva, como você colapsa completamente o estado do sistema, se apaga qualquer informação adicional que ele teria. A gente vai ver ainda nessa aula como evitar esse tipo de... como fazer medidas que não são tão agressivas, digamos assim. Né? Então, eu tenho um exemplo de como é que vai funcionar mais ou menos essa dinâmica. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Peraí, opa, não era isso. Aqui, né? Então, a dinâmica, eu fiz um notebook aqui, que depois eu vou compartilhar, inclusive, com vocês, daqui é o programa no Matemática, tá? E a dinâmica vai ter mais ou menos essa cara. Isso daqui que eu escrevi, chamei de P, é a probabilidade dele ser encontrado no estado 1. Então, eu supus que o sistema começava no estado 0, então a probabilidade de ser encontrado no 1 era 0. Aí ele começa a evoluir. Essas coisas assim, essas evoluções meio curvadinhas aqui, que a gente vê esses dentinhos, isso daqui é a evolução com o Hamiltoniano H. Aquele Hamiltoniano, ele vai o sistema evoluir e vai mudando essas probabilidades em função do tempo. Só que a cada intervalo de tempo aqui, 1, eu estou supondo assim que o tal aqui é 1, então a cada intervalo de tempo ele colapsa o estado do sistema. Então ele sempre interrompe esse tipo de evolução. A gente pode provavelmente mudar isso daí, vamos tentar fazer aqui ao vivo. Se eu fizer medidas menos frequentes, com o tal igual a 5, a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim. Então aqui ele está evoluindo livremente, ou seja, esse tipo de oscilação é a evolução livre dele. E aí, em diferentes intervalos de tempo, a gente mede e puxa ele aqui para baixo, tá vendo? Então, o que a medida faz é puxar o sistema para cima ou para baixo. Nesse caso aqui, o que acontece é que a medida ou vai levar o sistema para 0 ou vai levar o sistema para 1. Então, esse daqui é um caso, tudo aqui é aleatório, né? Então, se eu repetir a simulação, eu vou obter uma coisa diferente. Mas isso daqui ilustra bem o tipo de comportamento que a gente pode obter. Aqui o sistema está evoluindo livremente, ele chegou aqui. Daqui para cá, ó, daqui para cá, essa evolução é abrupta, é instantânea. Ele cai para o 0. Aí ele começa a evoluir de novo. De novo chegou aqui, cada vez que ele chega num ponto que nem esse ou esse, ele faz uma escolha, né? Tem algo aleatório aqui. Então, ou o sistema pode cair para o 0 ou subir para o 1. Então, nesse caso, ele acabou vindo para o 0. Nesse caso, ele veio para o 1. Isso é puramente aleatório. Se ele veio para o 1, aí ele começa a evoluir, e aí chegou na hora da medida de novo, agora ele cai, e nesse caso ele escolheu para o 0. Aqui ele escolheu para o 1, e aí nessas outras aqui ele escolheu para o 1, para o 1, para o 1. Tudo isso é aleatório, ou seja, cada vez que a gente refaz o experimento, a gente vai obter uma sequência diferente de resultados. Muito bem. Então, no resultado, né, depois de realizar N medidas, então, após um tempo
N tal, o que a gente vai ter como experimentador, né? O que a gente vai ter é o que a gente chama de um detection record, né? Que é como se fosse uma fita com o histórico de todas as nossas medidas, dn, que vai ser, então, a sequência de todos esses resultados, K1, K2, até Kn. Né? Então, para cada direção que ele pulou, se ele pulou para o 0, tem um 0 aqui, se ele pulou para o 1, eu tenho 1. Então, a gente tem uma sequência aqui de zeros e uns. Né? Eu tenho uma sequência longa aqui de zeros e uns relativos aos meus resultados da medida. Né? E isso daqui vai acontecer com diferentes probabilidades. Então, eu posso agora pensar em qual que é a probabilidade, né? A probabilidade de obter uma sequência dn né? Então, eu quero fazer uma coisa assim, um P de dn. E esse cara aqui, ele depende do θ, né? Ele implicitamente depende desse parâmetro θ. Tá? Isso daqui é o que a gente chama da função de likelihood. Isso aqui é o nome usual que se dá em estatística. Função de likelihood. Likelihood. Eu já vou explicar por que desse nome. Tem assim, uma intuição boa de por que é uma likelihood. Tá? Eu já vou explicar qual que é a ideia. Mas, essencialmente, o que a gente vai tentar obter aqui é alguma forma de, através dessas probabilidades, estimar qual que é o parâmetro θ. Né? Então, a gente pode escrever melhor que essa função de likelihood, fazendo a seguinte manipulação. Então, a gente tem que lembrar que, lá de teoria da probabilidade, sempre que eu tenho uma distribuição de probabilidades conjuntas de duas variáveis, P de A e P de B, eu sempre posso escrever isso como sendo P de A dado B vezes P de B. Né? Isso é a regra básica lá que define o que é a probabilidade condicional de A dado B. Então, a gente vai pegar esse cara aqui e a gente vai escrever ele de um jeito conveniente assim. Ó. Primeiro, eu vou só abrir ele explicitamente e lembrar que, né, o que eu chamo de DN, meu conjunto de detecção aqui, é essa sequência K1 até Kn. E agora eu vou condicionar na última. Então, eu vou escrever isso como sendo P de θ de Kn dado K1, Kn menos 1, vezes P de K1, P de θ também, de K1, Kn menos 1. Então, ou seja, o meu evento A aqui é o Kn, e o meu evento B é todo o passado antes do Kn, é o K1 até o Kn menos 1. E por que eu fiz isso? Olha, porque aqui, ó, esse cara que aparece é exatamente o Pθ de dn menos 1. Ou seja, é o detection record no tempo anterior. E, crucialmente, esse cara aqui, ele é a probabilidade que eu obtenho um resultado Kn, dado todo o histórico. Mas o que é bom do nosso modelo é que esse Kn não depende de todo o histórico. Ele só depende do instante anterior. Então, isso daqui é simplesmente Pθ de Kn dado Kn menos 1, que é esse cara que a gente tinha acabado de calcular aqui. Né? Então, com isso, a gente vê que o P de dn ele é uma probabilidade de transição vezes o P de dn menos 1. E a gente pode iterar isso agora, quantas vezes a gente quiser. Então, a gente pode escrever que o P de dn vai ser, primeiro, Pθ de Kn menos 1. Depois, eu tenho Pθ de Kn menos 1 até Kn menos 2. E eu vou continuando assim, eu vou iterando essa fórmula aqui, né, recursivamente, e aí eu vou obter um Pθ de K2 dado K1, e por último, o único que vai ser um pouquinho diferente vai ser um Pθ de K1 dado Psi0. Tá? Que é o primeiro cara que depende do meu estado inicial. Eu não vou ligar muito para esse estado Psi0 aqui, porque, no fundo, eu tenho tantos outcomes aqui que só esse primeiro aqui não é muito relevante. Então, assim, para ser meio desleixado, mas simplificar um pouco, eu vou, em geral, escrever isso aqui como sendo K1 dado K0. Ou seja, eu vou supor que o estado inicial era um dos estados da base.
tá? Eu defini um K0, digamos assim. Não precisava ser assim, mas o que eu estou interessado aqui é o que acontece se eu obtenho 1000 medidas, 10.000 medidas. Então, essa primeira aqui não vai ser muito relevante. Tá? Tá bom. E aí agora a gente vai usar isso daqui para construir uma forma de estimar o parâmetro θ. Então a gente vai construir agora o que chama um estimador que chama estimador de max likelihood. Então essa palavra estimador, tá? O termo estimador é, na verdade, qualquer função que a gente vai chamar assim de θ chapéu dos dados de DN, que fornece uma estimativa para o parâmetro θ. Então, a gente não sabe quem é o θ. Eu vou até ser um pouco mais cuidadoso, eu vou chamar isso aqui de um θ0. E o zero significa simplesmente o valor verdadeiro do parâmetro. Então, a ideia é que, ou seja, eu não sei quem que é o θ, mas eu sei que ele tem um valor, eu vou chamar de θ0, tá? E a ideia é, eu tenho os meus dados dn e eu quero construir alguma função que me dá uma estimativa desse dn. Tá? E esse estimador aqui de max likelihood, ele é um dos estimadores mais usados em estatística, tá? E ele tem uma lógica bastante razoável. A ideia é a seguinte, então, eu obtenho, o que eu tenho, né, eu como um experimentador ali, a única coisa que a gente tem é a sequência de detecções, né? Então, nós temos o DN, uma sequência lá de zeros e uns. Tá? A pergunta, então, que a gente pode fazer é a seguinte, quão provável é que essa sequência tenha sido gerada por um parâmetro θ? Né? Então, essa é mais ou menos a ideia que a gente tem de responder. Eu tenho uma sequência, imagina uma sequência bem longa, aí eu penso, puxa, será que, o quão provável é que, na verdade, o parâmetro θ que gerou essa sequência seja, sei lá, 1.5? O quão provável é que o parâmetro θ que gerou isso daqui seja 1.6? E assim por diante. Quem responde isso é exatamente a função que a gente chamou de likelihood. Né? Então, o que a gente chamou de PDN de θ é exatamente a probabilidade de que eu obtenha um certo conjunto de detecção, dado que o parâmetro é θ. Então, é exatamente, ou seja, esse objeto está respondendo exatamente essa pergunta. Né? E aí, então, a ideia desse estimador, que é o max do likelihood, ele vai perguntar qual que é o θ que é mais provável que tenha gerado essa distribuição. Então, o max likelihood, a gente vai se perguntar qual é o θ que maximiza Pθ de dn. Né? Ou seja, qual o valor de θ que deixa isso mais provável? E a lógica é que se essa sequência é muito, muito longa, deve ser muito improvável que ela tenha sido gerada por um valor de θ diferente do verdadeiro. Né? Então, se, sei lá, a sequência que gerou tinha um θ igual a, sei lá, 1.5, é muito pouco provável que ela tenha sido gerada por um θ igual a 1.3, porque tem uma sequência muito longa. Né? É mais ou menos essa a ideia intuitiva por trás desse tipo de estimador. Tem só um pequeno detalhe, tá? A gente, em geral, não trabalha com a likelihood, mas a gente trabalha com o log dela. Isso é por conveniente. Então, a gente vai definimos, isso é uma anotação que eu vou usar até o final, uma função que eu vou chamar L de dn e θ, que é o log dessa probabilidade Pθ de dn. Ou seja, no nosso caso, é somatória, né, de log desculpa, eu quero dizer log, mas só para ser claro, eu vou chamar de ln, tá? É o logaritmo em base e. De pθ de kn dado kn menos 1. Ou seja, como
esse P de θ, ele é um produto de probabilidades, o log dele vai ser a soma dos logs, né? Então, a minha função que a gente chama de log likelihood é dada por isso daqui. Por que é útil usar log likelihood? Bom, antes de mais nada, log é uma função monotônica, então o que maximiza a função maximiza o log dela. Então, como eu quero achar o máximo disso daqui, eu posso trabalhar com o log, é equivalente. Mas o log ele é conveniente porque esse cara ele é um produto de várias coisas. Portanto, ele tem a tendência de ser muito pequeno. Eu estou, no fundo, multiplicando probabilidades que são números menores que 1. Então, a tendência dele é de ser muito, muito pequeno. Aí o log dá uma regularizada nisso, porque o log do produto é a soma dos logs. Então, fica um pouco mais fácil de trabalhar. Ele é mais conveniente de trabalhar. Então, aí, com isso, a gente pode ter uma fórmula agora explícita para o nosso estimador, né? Então, o nosso estimador θ chapéu, né, a nossa função dos dados que dá uma estimativa para o valor de θ, isso daqui, no fundo, é o argmax, ou seja, o argumento que maximiza essa função L de dn e θ, né? Ou seja, o valor de θ que maximiza o L dados os meus dados. Então, se eu tenho um certo conjunto de dados, qual é o valor de θ que maximiza ele? Beleza? E eu tenho, inclusive, algumas simulações para mostrar disso daí. Tá? Então, aqui estão algumas simulações. Então, isso daqui é só um exemplo do detection record, tá? Então, ou seja, os dados que a gente obtém são sempre zeros e uns, né? Então, é um pouco difícil de visualizar, mas aqui, essencialmente, eu estou mostrando o tipo de resultados que a gente obtém, ou seja, sequências de zeros e uns e assim por diante. Isso daqui, ó, é um exemplo da função de likelihood. Então, como é que eu gero um negócio desse? Eu faço assim, por exemplo, a curva azul, ela se refere a 20 pontos. Então, eu tenho uma sequência lá de 20 dados. E aí, eu calculo a função de likelihood para os dados fixos, mas eu vou variando θ. E vou vendo quão provável é que eu tenha obtido aquele valor. Então, você vê que com só 10 dados, ó, o valor real do parâmetro está aqui nessa linha tracejada. Eu coloquei o valor verdadeiro como 1. E se eu tenho só 10 ou 20 dados, aí não é muito bom, ó, tá vendo? Com 10 dados, o máximo está dando, sei lá, alguma coisa para cá, alguma coisa por aqui, sei lá. Mas conforme eu vou aumentando o número de dados, o máximo dessa função vai chegando mais perto aqui do valor verdadeiro. Ou seja, o θ mais provável que tenha gerado essa sequência de dados, ele vai se tornando próximo do θ verdadeiro. Então, aqui está um gráfico, inclusive, do estimador, né? do log likelihood. Então, isso aqui é a melhor estimativa que eu obtenho para o θ em função do meu número de medidas. Você vê que se eu só tenho 10, 20 medidas, etc., esse cara pode flutuar muito. Mas conforme o meu número de cliques aqui vai aumentando, eu vou obter mais e mais dados e esse cara eventualmente converge para o valor verdadeiro do parâmetro. Então, ou seja, eventualmente esse cara vai convergir aqui para o valor verdadeiro, eu vou estar, então, obtendo uma estimativa concreta desse parâmetro. Então, essa ideia do likelihood, eu gosto dela porque ela é bem geral. Ela não depende do modelo em questão. Ela vale, no fundo, para qualquer escolha que a gente tenha de modelo físico. Eu sempre posso construir esse estimador do likelihood. Tá? E essas simulações também são bem fáceis, assim, né? Ou seja, o tipo de coisa que não custa quase nada para fazer no computador. Ok. Agora, eu queria entrar em um pouco mais de detalhe com relação a esse modelo mínimo, para tentar entender o que está acontecendo aqui. Então, olha só. A gente viu que a função likelihood, ela só depende dessas probabilidades de transição aqui. Né? Então, eu tenho essas probabilidades, que eu vou chamar aqui um P, né, de Pθ de K' e K, que, como a gente tinha visto, são esses sanduíches aqui, U, K. E eu vou só escrever para a gente desculpa, módulo ao quadrado. Eu vou escrever só para a gente lembrar aqui, né, que esse U era E a menos I
o tempo da evolução e o H era menos ômega sobre 2 sigma z menos θ sobre 2 sigma x. Se a gente fizer essa conta, como esses K são binários, a gente só vai ter 4 valores aqui. Então, a gente vai ter um T de 0 dado 0, a gente vai ter um P de 0 dado 1, P de 1 dado 0 e P de 1 dado 1. Essas são as 4 possibilidades que a gente tem na nossa tabela. E se a gente fizer a conta, eu posso adiantar o seguinte, que esses dois caras aqui vão ser iguais e esses dois vão ser diferentes. Então, na verdade, eu vou ter que isso daqui é igual a isso. Eu vou chamar isso aqui de um certo Qθ, enquanto que isso daqui é igual a isso e é a outra probabilidade, é o 1 menos um certo Qθ. Quem que é esse Qθ? Esse Qθ, ele dá para ser obtido direto dessa fórmula aqui, né? Eu vou deixar isso como exercício, mas o valor de Qθ é, só para a gente ilustrar a ideia, ele é θ ao quadrado sobre θ ao quadrado mais ômega ao quadrado, seno ao quadrado de tal sobre 2, raiz de θ ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, ele vai ser uma coisa que vai depender da frequência ômega, vai depender do tempo, né, de evolução tal, e do parâmetro θ, claro, que é o que a gente quer estimar. Agora, o que é interessante notar dessa fórmula é que ela só depende, né, o resultado, ele depende, no fundo, das transições. Ou seja, as probabilidades aqui, o que importa são as transições, né? São as transições. Não importa exatamente para onde. Por exemplo, o que eu quero dizer é assim, né? A probabilidade de... O que importa é se ele pulou de nível ou se ele ficou parado, né? Se ele pulou, por exemplo, tanto faz se ele pulou de 1 para 0 ou de 0 para 1. A probabilidade é a mesma, né? Então, o que importa é se ele ficou parado ou não. Desculpa, gente, eu troquei aqui, só para a gente ser consistente. Na verdade, o Q0 era para ter sido definido como esse cara aqui. Eu fiz ao contrário, desculpa. Por quê? Porque se, por exemplo, o tempo é igual a 0, esse Q0 tem que ser 0, né? Porque é a probabilidade de ter um jump. Então, se o tempo é 0, não tem jump, né? Tem que dar esses caras iguais a 1, esse cara igual a 0. Então, estava ao contrário, perdão. Então, vocês veem que o que importa aqui, no fundo, são transições. É a probabilidade dele ter um pulo ou não, né? E a gente pode escrever isso de um jeito conveniente, usando um truque maroto, que é o seguinte. Como K e K' são sempre 0 ou 1, essa combinação aqui, ó, K mais K' menos 2K, K', isso daqui, se a gente fizer as contas, ó, quando o K igual ao K', por exemplo, se os dois forem 0, isso daqui vai dar 0. Se os dois forem 1, também, né? Porque se os dois forem 1, eu fico 1 mais 1 menos 2. Agora, quando o K é diferente de K', isso daqui vai dar 1. Então, por exemplo, se um é 1, outro é 0, isso é 0, isso aqui dá 1, e vice-versa. Então, eu vou usar esse truque maroto de que essa combinação K mais K' menos 2K, K' é 0 ou 1, eu vou usar isso daqui para escrever o seguinte, ó, P de K', K, eu vou escrever assim como sendo Q vezes K mais K' menos 2K, K', 1 menos Q vezes 1 menos K mais K' menos 2K, K'. Né? Por quê? Porque, no fundo, ó, se o K e o K' são iguais, isso daqui vai dar 0, então eu tenho que elevado a 0 dá 1, e isso daqui vai dar 1 menos 0, que é 1. Então, dá 1 menos Q, que é exatamente esse cara aqui. E se eles são diferentes, vai dar exatamente esse cara aqui. Não importa se eles são diferentes 1, 0 ou diferentes 0, 1. Tá? E por que isso é útil? Porque a minha probabilidade, a minha likelihood, né, o PN de θ, como a gente tinha escrito, ele era um produto, né, sobre vários valores de n, dessas probabilidades, P de Kn dado Kn menos 1. Eu estou omitindo o θ em alguns lugares aqui, só para não ficar muito bagunçado, tá?
Então, isso daqui a gente pode escrever agora, a gente pode condensar isso daqui da seguinte forma. Q elevado a NF vezes 1 menos Q elevado a N, 1 menos F, onde F é 1 sobre N, somatória N indo de 1 até N, de K mais K' menos 2K K'. Tá? Então, a ideia é que, como a gente tem, no fundo, vários produtos... Desculpa, ficou feio aqui, né? Perdão. Deixa eu ser um pouco mais preciso. É Kn mais Kn menos 1, menos 2, Kn menos 1, perdão. Né? Então, como a gente tem o produto desses vários caras aqui, a gente pode condensar isso daqui aqui no expoente numa única grandeza f, né? E isso daqui, só para ser bem claro, isso daqui é um f dos dados, né? Então, é uma função dos dados. E qual que é a interpretação desse cara? A interpretação é clara, né? Porque esse negócio está aqui, ele é 0 ou 1. Então, isso aqui, no fundo, é o número... no fundo, é o número de jumps que o sistema realizou, né? Ou seja, isso daqui é a fração das medidas que envolveram jumps. Então, para ser bem preciso, né? Isso aqui é a fração dos outcomes que envolveram jumps. Tá? E agora, a gente tem essa fórmula aqui que é muito mais compacta para a nossa função de likelihood. Então, o log likelihood, né, que é o logaritmo desse cara, ln de p de θ de dn, ele vai ser o log disso daqui, que eu posso separar como sendo nf ln de q mais n 1 menos f ln de 1 menos q. Tá? E agora, para terminar, eu vou introduzir uma nova grandeza que é muito útil, aparece muito não só em estatística, mas em teoria de informação também, que é o que a gente chama da entropia relativa. Eu, na verdade, vou introduzir duas. Vou introduzir a entropia, que a gente chama de entropia de Shannon, e eu vou introduzir essa ideia de entropia relativa. Então, a gente pode considerar uma distribuição, que pode tomar dois valores. Uma distribuição, por exemplo, 1 menos f ou f. Então, a gente diz que a entropia S dessa distribuição ela é menos f ln de f menos 1 menos f ln de 1 menos f. E se eu tenho agora duas distribuições, 1 menos f, f, e 1 menos q, a gente vai definir a entropia relativa entre elas, que a gente chama assim, é um D na verdade, chamar isso aqui de S também, S de f dado Q, ele é f ln de f sobre Q, mais 1 menos f ln de 1 menos f sobre 1 menos Q. Então, qual que é a interpretação? Eu vou focar aqui para uma questão de tempo, principalmente na interpretação dessa grandeza aqui. A interpretação da entropia, né, que eu acho que é uma discussão até profunda, a gente não vai ser necessário porque a gente precisa fazer aqui. Essa entropia relativa, ela pode ser vista como uma espécie de uma distância entre distribuições. Distância entre duas distribuições. Por que é uma distância entre duas distribuições? Porque S de f dado Q, ele é maior ou igual a zero, e igual a zero, C e só C, F igual a Q. Então, ou seja, funciona como uma distância nesse sentido. Tem alguns argumentos para dizer que não é exatamente uma distância, porque não é simétrico com relação aos argumentos, né? Você vê que tem uma certa simetria na definição aqui. Mas
é o que a gente chama, às vezes, de uma distância entrópica, porque ela é sempre positiva, e ela vai ser zero se e só se as duas distribuições são iguais. Né? Então, eu defini essas duas grandezas, porque você vê que elas são próximas do que está aparecendo aqui no nosso log likelihood. Então, a gente pode escrever essa entropia relativa assim, ó, S de F dado que... Eu vou pegar aqui, eu vou separar esses termos aqui, então eu vou escrever primeiro assim, por exemplo, F ln de F mais 1 menos F ln de 1 menos F menos F ln de Q menos 1 menos F ln de 1 menos Q. Né? E aí, esse negócio aqui, tirando o sinal de menos, é exatamente o que aparece aqui na log likelihood. Então, eu vou ficar que, vou até escrever isso aqui, né? Isso daqui é menos L sobre N. Né? Então, com isso, a gente vai chegar na seguinte fórmula. Portanto, L de dn e θ vai ser igual a menos N, a entropia relativa de F com Q. E aí, o outro termo que aparece aqui é exatamente menos a entropia, né? É exatamente esse cara aqui, ó. Menos S de F. Então, fica menos N S de F. Então, esse resultado ele é bastante importante, principalmente porque ele ajuda a gente a entender bem o que está acontecendo no nosso problema. Né? Por quê? Lembra que o nosso objetivo, né, dado os dados, é tentar maximizar o θ, maximizar essa função em termos de θ. Né? E agora, deixa eu reescrever isso só de uma forma um pouco mais explícita para a gente lembrar onde é que tá os dados, onde é que estão os dados, onde é que estão os θs. Então, aqui, ó, esse F, ele é só frequência de jumps. Então, ele só depende dos meus dados experimentais. E esse Q, ele é o meu modelo. Então, ele depende do θ. E aqui também, eu tenho S de F de dn. Então, você vê que essa parte da entropia, por isso que eu nem quis discutir ela em muito detalhe, ela é irrelevante para o que a gente está querendo fazer aqui. Né? Porque ela só depende dos dados. A gente quer ver como é que esse cara depende com o θ. Então, você vê que, no fundo, para eu maximizar o L, essencialmente, o que eu tenho que fazer, eu tenho que minimizar, por causa desse sinal de menos, a entropia relativa. Ou seja, eu tenho que fazer a minha distribuição teórica, o meu modelo Q, o mais próximo possível da minha frequência de resultados experimentais F. Então, eu acho que isso dá uma interpretação muito bonita de o que a gente está fazendo. Essencialmente, conforme a gente vai mudando o θ, né, esse F é dado, ele é o experimento que determina. Então, a gente tem um certo F. Para aquele F, eu tento agora brincar e ver qual que é o θ que ajusta melhor a probabilidade de jumps do meu sistema F. O cara que minimizar esse cara aqui é exatamente o parâmetro mais provável. Então, com isso, eu estou obtendo qual que é a minha escolha de parâmetro que é mais provável, dados os meus dados experimentais. Bom, então isso que eu falei é o modelo que eu acho que é talvez um dos mais simples de um sistema que está sendo monitorado continuamente. O sistema fica querendo evoluir, ele está sempre tentando evoluir, mas a gente está sempre medindo. Tá? E o que eu gosto desse modelo é que ele só usa os ingredientes que a gente conhece de mecânica quântica. Você tem a evolução unitária, dada pela equação de Schrödinger, e você tem aquelas medidas projetivas que o sistema pode ir ou para o 0 ou para o 1. Né? Tudo isso pode ser generalizado. Então, a gente pode considerar medidas, evoluções que não são unitárias, isso aparece quando o sistema ele está em contato com o ambiente, por exemplo, e a gente pode considerar outros tipos de medida. Tem uma gama grande de medidas diferentes que a gente pode considerar em física quântica. Por exemplo, tem medidas fracas. Medidas fracas são medidas que perturbam menos o sistema, não são tão dramáticas, mas também não extraem tanta informação. Então, tudo isso dá para ser feito, ou seja, tudo isso dá para ser implementado no formalismo. E, claro, a nossa escolha de estimador, como o Max da log likelihood,
é uma escolha específica. Eu gosto dela porque ela é geral, e eu gosto dela porque ela tem essa ideia de que você está sempre adquirindo mais dados e, portanto, sempre tentando melhorar a sua precisão. Mas, dependendo do problema, se for um problema específico, podem ter outras outros estimadores que sejam mais úteis ou até experimentalmente mais práticos de se usar. Mas então, essencialmente, era isso. Essa ideia básica, assim, é o ponto de partida para essa história de metrologia de sistemas monitorados quanticamente. Né? O principal apelo disso hoje em dia é que isso pode resultar em medidas muito precisas. Os próprios relógios atômicos, eles são um exemplo de metrologia quântica, tá? Como a gente sabe, são, no fundo, os dispositivos mais precisos que a gente tem hoje em dia. E grande parte desse sucesso nos relógios atômicos dá para ser estendido para outros tipos de metrologia, para outros tipos de estimação, como, por exemplo, estimar um campo magnético de um sistema, detecção de massa, gravímetros, né? Ou seja, detectar anomalias gravitacionais e assim por diante. Tá? Então, tem muita gente hoje em dia interessada nessas aplicações de metrologia usando sistemas quânticos, porque sistemas quânticos são muito sensíveis e, portanto, você consegue ter medidas muito precisas de diferentes parâmetros. Mas então era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Obrigado, pessoal.